Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um estudo com Deus, começando por aqui. E hoje vim mais um dia partilhar da palavra de Deus com você, da palavra que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor que nos ensina, que nos exorta, nos consola, nos transforma, essa que nos dá esperança de um dia nos encontrar nos céus com o Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Eu quero que você mais um dia abra sua Bíblia comigo. Vamos partilhar da palavra de Deus, para que possamos juntos caminhar lendo a palavra do Senhor e crescendo em conhecimento. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante. Amém? Mas antes de tudo, quero muito orar com você, pedir ao nosso amado Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas neste momento, aquele que é o nosso professor, aquele que inspirou a tantos homens aí durante tanto tempo a escrever, a Bíblia, a palavra do Senhor, e ele que é o autor dessa palavra, da Bíblia, vai nos ensinar todas as coisas neste momento, vai nos ensinar a sua própria palavra. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez, diante da tua presença, te agradeço, ó Deus, pela sua graça estendida sobre nós todos os dias. Quero colocar diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo na tua presença. Quero pedir, Senhor, ser conosco nesse dia. Desça sobre nós o espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para ler e compreender a tua palavra. Amiga e amada Espírito Santo, nosso professor, nos ensina todas as coisas neste momento, nos ensina, nos capacita, nos faz entender a tua palavra, nos ajuda a ver além das letras, que a tua palavra entre os nossos corações faça morada nos nossos corações e dê frutos na nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Bora para mais uma leitura de hoje, que se encontra aí mais uma vez. Eu vou te pedir, vou te convidar a abrir sua Bíblia comigo. É bom, meu irmão, é bom quando você me acompanha aí, mesmo com a sua versão de Bíblia diferente da minha. É muito bom, porque ali você já vai criando o gosto de ter essa leitura. Mesmo quando eu parar por aqui, você vai continuar lendo, isso vai ser muito bom para você. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 em diante diz: porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz, versículo 15. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Paulo está falando aqui que o próprio Satanás, ele se veste de anjo da luz para nos enganar. Que dirá os seus ministros, que podem também se vestir aí de ministros da justiça, mas que na verdade são ministros do próprio Satanás. Paulo estava enfrentando aqui, meus amados, ele estava passando aqui algo que nós também estamos vivendo nesse tempo. Ele está enfrentando os falsos apóstolos, mestres, falsos pastores. Ele está enfrentando aqueles que têm extorquido a igreja, têm ensinado falsas doutrinas, um falso evangelho de mentira. E nós também estamos vivendo a mesma coisa. Paulo, naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, ele já estava enfrentando, na verdade, há 2000 anos atrás, enfim, ele já estava enfrentando o falso apóstolo, falso e mentiroso mestre, aquele que engana as ovelhas, aquele que rouba as ovelhas, aquele que quer tirar as ovelhas do caminho correto. Nós estamos passando a mesma coisa. É por isso que é tão importante nós lermos a palavra de Deus. Eu tenho visto, não só eu, mas outros aí também se levantando para ler a Bíblia, estimular os outros a ler a Bíblia nesse tempo. Eu tenho visto aí um trabalho de uma grande pregadora que eu gosto muito, a Helena Tanuri. Ela tem falado sobre isso e tem muitos outros falando sobre isso, que é tão importante neste tempo. Como em qualquer outro tempo, mas principalmente agora, você ler a palavra de Deus, você conhecer Deus não de ouvir falar, mas de ver com os teus olhos.
Porque, meu irmão, é tanta falsa doutrina, é tanta heresia, é tanta blasfêmia. São pessoas pegando um versículo e distorcendo tudo e usando para dar aí dar aí um respaldo para as coisas erradas que tem feito. E se você não ler a Bíblia, você nunca vai saber o que é certo e errado. Todos vão passar aí te enganando. Então leia a palavra de Deus, porque como o próprio apóstolo Paulo falou aqui, Satanás se transfigura, ele se finge diante da luz. Que dirá os seus ministros? O ministro de Satanás são aqueles falsos apóstolos, falsos mestres que têm enganado a igreja. Eles também vão se vestir de um ministro da justiça, mas na verdade vai corromper a igreja. E se você não estiver aí preparado na palavra, conhecendo a Deus, verdadeiramente você vai ser enganado, como muitos têm sido. Amém? Continuando aqui no versículo 16. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo. Do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Porque, vendo que muitos se gloriaram segundo a carne, eu também me gloriarei. Versículo 19. Por que suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos? Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face? Paulo está indignado. Indignado porque os coríntios estavam ali tolerando serem enganados, extorquidos, roubados. Eles estão tolerando ali os falsos apóstolos e mestres se exaltarem no meio deles. Enquanto nós, aqueles que ministram a palavra de Deus, aqueles que são levantados pelo Senhor, eles têm que dar glória somente exclusivamente para Deus. Ele está indignado porque eles estão tolerando e nós estamos tolerando também nesse tempo. Nós conhecemos quem é quem, mas nós toleramos por medo, por não querer se posicionar. Nós estamos tolerando, nós estamos aí permitindo a igreja de Cristo ser extorquida. Nós estamos permitindo, nós estamos tolerando no meio das ovelhas do Senhor os falsos mestres e apóstolos, por medo muitas vezes de nos posicionar. E é o que estava acontecendo aqui em Corinto. Continuando aqui no versículo 21. Para a vergonha minha eu digo, falo como se estivessem enfraquecidos. Mas naquilo em que alguém é ousado, falo totalmente, eu também sou ousado. Eles são hebreus? Eu também. Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São a semente de Abraão? Eu também sou. Versículo 23. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais, em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em perigo de morte muitas vezes. Paulo está aqui tendo que provar que é um apóstolo e ministro chamado pelo próprio Deus. Porque como são tantos falsos mestres e apóstolos, ele está tendo que provar aos coríntios que ele verdadeiramente vem do Senhor. Que o apostolado dele não veio de homens, mas do próprio amado Jesus Cristo, que o chamou. Então, ele tem enfrentado perseguições naquele tempo. Para você ver, meu irmão, que todos nós estamos sujeitos a ser perseguidos. E quanto mais fruto você dá, mais gente quer tacar pedra, infelizmente. Continuando aqui no versículo 24. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri o naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigo de águas, em perigo de ladrões, em perigo da minha própria nação, em perigos dos pagões, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. O apóstolo Paulo enfrentava perigo de morte o tempo inteiro, onde quer que ele estivesse, por amor ao evangelho e o amor às almas. Ele passou por diversas situações. Ele enfrentou, foi perigo de morte o tempo inteiro, como ele mesmo diz aqui.
E ele está deixando claro para nós, irmãos, que o evangelho, ele traz perseguições, dificuldades, enfrentamentos. Que quanto mais você cresce, mais você vai ser apedrejado. Quanto mais você dê fruto, mais terão pessoas atrás da tua unção e daquilo que você carrega. O apóstolo Paulo está nos dizendo que não é fácil ser cristão verdadeiro. Não é fácil. Aquele que quer viver um verdadeiro evangelho pode desiludir achando aí que vai ser flores, porque não existe. Satanás persegue mesmo aqueles que são de verdade. Amém? Continuando aqui no versículo 27 em diante. Em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas, ele enfrenta. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele enfrenta aquilo que está por fora, ali nos problemas fora dele, também aquilo que está dentro dele. As preocupações com a igreja, a preocupação com o ministério, a preocupação. Continuando aqui no versículo 29, quem é fraco? Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. Paulo deixa muito claro e ele completamente, ele tem completa convicção de que ele não é nada. De que ele não tem como se gloriar, mas sim nas suas fraquezas. Porque o próprio Senhor nos diz, que na nossa fraqueza, ele se aperfeiçoa o seu poder. Então, nisso, o apóstolo Paulo está falando, nas minhas fraquezas eu me gloriarei, porque o Senhor cresce através das minhas fraquezas. Amém? Versículo 31. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei Aretas guardou as cidades dos damascenos com uma guarnição desejosa de me prenderem. E por uma janela, dentro de um cesto, fui descido em um muro e escapei das suas mãos. Continuando aqui no capítulo 12, que tem como título Visão de Paulo. Versículo 1. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, eu não posso dizer. Ou se fora do corpo, eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer. Deus o sabe. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que o homem não é lícito proferir. Paulo está aqui revelando que ele diz ali, sem dizer que é ele fala que conheço um homem, ele não cita que é ele mesmo, mas dá para entender que ele está falando dele próprio, que esse homem, no caso ele mesmo, teve uma das maiores experiências que um cristão pode ter com Deus. Ele foi até o terceiro céu, ele foi arrebatado aos céus. E o apóstolo Paulo está revelando isso aqui para provar que ele de fato tem uma plena e forte e grandiosa comunhão com Deus. Ele está falando para que possam os coríntios perceber quem ele é. Quem ele é? Ele é o grande apóstolo Paulo. O Senhor o chamou, o Senhor entregou um grande chamado na mão dele, um grande poder em suas mãos para realizar aquilo que o Senhor tem o chamado. Então ele está somente falando isso aqui para poder deixar claro, olha, meus amados, eu tenho grandes experiências com Deus, eu sou um apóstolo chamado por Jesus, é isso que ele está dizendo aqui, amém? Versículo 4 aqui, nós já lemos, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis e não posso, que ao homem não é lícito proferir. Quantas vezes você vê aí profetas, grandes apóstolos de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, que quando ele vai contar uma história, uma experiência com Deus, ele fala, disso eu não posso dizer, sobre isso eu não posso falar, até aqui que eu posso dizer. Por quê? Porque tem coisas, meu amado, que Deus só revela para aquela pessoa, são segredos do céu, segredos de Deus. E segredo você não sai contando por aí, é para você guardar. Sim, é muito difícil, eu imagino o quanto é difícil você ter grandes experiências e não poder partilhar com as pessoas, afinal de contas aquilo parece que vai explodir dentro de você.
Mas um bom e verdadeiro amigo, ele é um bom ouvinte e um bom guardador de segredos. Então é por isso que aqueles grandes homens e mulheres de Deus guardam os segredos de Deus, e é assim que a gente tem que ser. Nem tudo a gente conta, somente aquilo que o Senhor nos permite dizer. Amém? Versículo 5. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade, mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou o que ouve de mim. O apóstolo Paulo, mais uma vez, está mostrando que ele tinha uma plena convicção de que tudo que ele recebia não era por ele, porque ele era o grande apóstolo Paulo, mas é pela misericórdia de Deus, que ele não era nada, simplesmente um telespectador ali diante da glória do Senhor. Versículo 7. E para que eu não me exaltasse acima da medida, foi-me dado fora da medida pela abundância das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Paulo está nos falando aqui que ele, porque recebeu grandes e magníficas revelações, ele recebeu na sua carne um espinho. O que seria isso? Algo ruim na sua vida. Não tem como se dizer o que era, se era uma doença. Ele fala até que um mensageiro de Satanás o esbofeteava. Eu acredito que isso é algo, né, assim, metafórico que ele está falando ali. Ele dizendo que Satanás tinha o poder de ficar ali o perturbando, tentando, né? Agora, o que nós não podemos dizer ali, tem alguns que falam que é uma doença, tem outros que falam que são outras coisas, enfim. Mas o que ele quer dizer com isso? Que porque ele teve grandes e fortes revelações, Deus permitiu que ele tivesse essa coisa ruim na vida dele, para que ele pudesse sempre voltar à terra e sempre saber quem ele era, que era somente um homem, que ele não tinha nada além de um homem, que ele não era nada além disso, e que tudo que ele recebeu foi pela misericórdia de Deus. Então, o que ele quis dizer aqui? Que Deus permitiu isso na vida dele, para que aquilo que ele recebeu de Deus não o exaltasse, não o fizesse se tornar orgulhoso. E por isso o Senhor permitiu. Continuando aqui no versículo 8. Por essa coisa eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que ele pediu para Deus retirar esse espinho, esse problema, resolver esse problema na vida dele 3 vezes. E Deus simplesmente deu um não, bem não na cara dele e falou: não, a minha graça te basta. E quantos nãos nós recebemos de Deus que nós não queremos aceitar? Muitas vezes nós recebemos um não de Deus e nós achamos que é o diabo nos atrapalhando, nos roubando, é o diabo querendo nos impedir. Mas muitas vezes esse não vem da parte de Deus, meu irmão. Esse impedimento vem do Senhor. Esse atrapalho vem dos céus. Sabe por quê? Porque se Deus te desse tudo que você queria, você se destruiria. O que isso nos revela? Que muitas vezes aquilo que nós pedimos pode nos destruir, e Deus nos dá um não bem grande para não nos deixar perecer. Muitas vezes o Senhor nos dá um não, permite certas coisas acontecer na nossa vida para que a gente não se destrua, não se afaste dele, não se perca. Então os nãos, meu irmão, nem sempre é Satanás. Muitas vezes é o próprio Deus te impedindo de ser destruído por você mesmo. Amém? Continuando aqui no versículo 10. Porque eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Paulo teve a compreensão que o sofrimento, ele causa em nós um crescimento espiritual.
ele causa em nós uma transformação, ele causa em nós um grande testemunho, uma motivação de fé. Então, o sofrimento, ele tem um poder na nossa vida. E ele tem, Paulo compreende que a adversidade, os problemas nos ajudam e nos preparam para alcançar os céus. E isso fez ele ser mais conformado, até mesmo grato a Deus pelas dificuldades que ele estava enfrentando, pelos problemas que ele passava. Paulo aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento e com as dores. Paulo entendeu, ele chegou a um lugar de se sentir feliz pelas dificuldades, porque ele entendeu que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes nós estamos aí reclamando do sofrimento, mas a gente não entende que nós precisamos passar por certas coisas para ser alongado, esticado. Crescimento, quando nós estamos crescendo, o corpo mesmo físico do ser humano, ele dói. Tem pessoas que sentem dor, essas crianças que estão crescendo, que crescem muito rápido de uma vez, elas sentem dor no crescimento, dói os ossos, dói os músculos, porque realmente é dolorido crescer. A dor, ela é algo que é difícil viver, mas ela é necessária, porque ela nos traz grandes ensinamentos, transformações, nos dá testemunho, nos motiva a fé. Ela nos prepara para o céu, irmão. Então faça as pazes, seja conformado com o sofrimento, faça as pazes com as dores, entenda que tudo isso vem do Senhor, até mesmo o sofrimento. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Tornei-me tolo em gloriar-me, vós me compelistes, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós, com toda paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Então, o sinal de um apóstolo, daquele que tem um chamado para apóstolo, é isso. É a paciência, os sinais, maravilhas e poderosos feitos ali no meio do povo de Deus. Isso é o sinal de que alguém tem um chamado grande aí para um apostolado. Amém? Versículo 13. Pois em que ereis inferiores às outras igrejas, exceto que eu mesmo não fui um fardo? Perdoai-me este erro. Paulo está aqui sendo sarcástico quando ele diz, perdoai-me este erro. Versículo 14. Eis aqui pela terceira vez estou pronta a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. O apóstolo Paulo não queria o dinheiro das pessoas, dos coríntios. Ele deixa muito claro isso, tanto que ele não queria receber ali, como os outros apóstolos, receber um salário da igreja. Ele recebia as ofertas, mas ele não tinha essa pretensão de ter um salário. E o apóstolo Paulo, o que ele quer dizer aqui? Ele se coloca como pai deste povo, porque foi ele que pregou, foi através da pregação dele que muitos se converteram e nasceram em Jesus. Então ele diz aqui que os pais é que tem que dar aos filhos, no caso ele que tem que dar aos filhos, e não os pais, os filhos, no caso os coríntios, dar a ele, porque não é os filhos que dá aos pais, mas os pais que dá aos filhos. Amém? Versículo 15. E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Eu exortei Tito, e com ele enviei o irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos nos mesmos passos? Novamente, pensai vós que nos desculpamos convosco? Nós falamos em Cristo perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Versículo 20. Porque temo que quando chegar, não vos acharei como eu queria, e que não serei encontrado por vós como quereis, que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos. Versículo 21. E que quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependam da imundície, fornicação e lascívia que cometeram. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está dizendo a mesma coisa assim, que ele está com medo de chegar lá e Deus humilhar no meio deles. Ele pode, é o mesmo que Deus possa se fazer sentir
Deus pode fazer o apóstolo Paulo sentir vergonha deles por não se arrependerem das suas imundícias, fornicações e lascívia que eles cometeram. Amém? Vamos terminar agora no capítulo 13 aqui, que tem como título Avisos Finais e Saudações. Versículo 1 diz: Esta é a terceira vez que estou indo até vós, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Eu vos disse anteriormente, vos predigo, como quando estava presente uma segunda vez. Estando ausente agora, eu escrevo aos que antes pecaram, a todos que outros que se for novamente não lhes pouparei. Versículo 3. Uma vez que buscais uma prova de Cristo que fale em mim, o qual não é fraco para convosco, mas é poderoso entre vós. Porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não vos conheceis a vós mesmos, de que Jesus Cristo está em vós, a menos que estejais reprovados. O apóstolo Paulo está falando aqui, examine-se a vós mesmos. Nós temos o dever, meu irmão, de nos autoexaminar. O cristão precisa parar e pensar se ele está caminhando certo. Isso nos dá a possibilidade de arrumar a rota, corrigir o caminho, melhorar e muitas vezes encontrar uma nova forma de voltar ali para o caminho se a gente se desviou. É importante. E se a gente não tem um discernimento de ver o que a gente precisa melhorar, se tem algo de errado, a gente tem que orar e fazer aquela oração de Davi, que está em Salmos. Senhor, esquadrinhe meu coração. Veja se há algum caminho mal em mim. E nós temos que pedir, Senhor, revela a mim se tem algum caminho mal na minha vida. Se tem algo que tem me afastado do Senhor, nós precisamos ter e fazer essa oração sempre, para que a gente sempre nos autoexamine e perceba se estamos ou não caminhando certo diante de Deus. Continuando aqui no versículo 6. Mas espero que saibais que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais nenhum mal, não para que nos pareçamos aprovados, mas para que vós façais o que é honesto, embora nós sejamos como reprovados. Versículo 8. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. A verdade, ela é uma só. A verdade é a verdade. Muitas vezes você quer brigar com a verdade, mas não tem como. Você pode até, por exemplo, falar uma palavra em autoria sua. Aí alguém pode contestar. Mas se você falar a palavra de Deus, a verdade, não tem como. Quando é verdade, a verdade vai prevalecer. Você querendo ou não querendo, ponto. É a verdade. Versículo 9. Porque nós alegramos quando estamos fracos e vós estáis fortes e desejamos também por isso a vossa perfeição. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que estando presente não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação e não para destruição. Versículo 11. Finalmente, irmãos, a Deus, sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Versículo 13. Todos os santos os saudam, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E acabou-se aí, né, Coríntios, né, 2 Coríntios aí, uma leitura poderosa. E o que a gente pode aprender aqui? Paulo fala mais uma vez, né, sobre os falsos mestres, falsos apóstolos. Ele está combatendo, né, as falsas doutrinas, né, que falsos apóstolos querem introduzir dentro da igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo do mesmo jeito que o apóstolo estava vivendo naquele tempo, e pior, muito pior. Porque antes eles não tinham a palavra de Deus, a Bíblia, né, o Novo Testamento para nos auxiliar, para os auxiliar, e nós temos. E mesmo assim, nós vemos tanta heresia por aí, tantos crentes desviados, tanta gente dentro da igreja que está desviada e não percebeu, tanta gente que se diz cristão, mas que não é cristão, tanta gente perdido dentro da igreja que somente criou um costume, um hábito de ir na igreja, mas não é cristão, não tem vida transformada, não tem uma vida de conversão. É muito comum. Então, que possamos ler a palavra de Deus, para que possamos, eu e você, ter uma vida com Deus,
possamos ser transformados pela palavra de Deus, edificados, e para que a palavra de Deus possa nos guiar nesse tempo de tanta escuridão, porque ela é a lâmpada para a gente andar nesta terra. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, que nós vamos aí dar início a Gálatas. É um livro pequenininho, mas maravilhoso também. Que você possa estar comigo no próximo vídeo. Eu te agradeço por ter estado até aqui comigo. Não se esqueça, curta, comente, se inscreva no canal, ativa o sininho, envia para as pessoas esse vídeo, para quem você sabe que está precisando em ser motivada a ler a palavra de Deus. Diz para mim nos comentários da onde você está assistindo, que eu gostaria muito de saber aonde está chegando esses vídeos, e que você possa todo sábado e segunda, que são os dias que a gente posta vídeo aqui, estar conosco aqui para assistir os nossos vídeos em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus. E até lá!